Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo que começamos no livro de Atos dos Apóstolos. Aqui na Primeira Igreja Batista, em Valadares, temos passado por um tempo de transição. Temos nomeado esse ano de 2020 como o ano da transição. Por que transição? Porque estamos realmente implantando nessa igreja de 87 anos, né? Fazemos esse ano 2020, uma igreja de relacionamentos. Uma igreja onde as pessoas elas se preocupam em se relacionar umas com as outras, nos chamados pequenos grupos multiplicadores. Então, o livro de Atos dos Apóstolos, ele nos dá essa ideia dos pequenos grupos multiplicadores, mostrando que essa é uma estratégia do Novo Testamento. Não há nada de novo nisso. Portanto, hoje, eu te convido a abrir sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 10. O estudo de hoje é sobre todo o capítulo 10. E você pode, durante o estudo, me enviar também sua pergunta, né? Nós estaremos lendo sua pergunta aqui, se você tiver alguma pergunta, e tentando responder. Se a gente não souber, a gente busca a resposta e depois traz. Atos capítulo 10. Nós vamos ler em princípio do 1 ao 6, mas abra sua Bíblia, fica com ela aberta aí diante de você, porque todo o capítulo 10 nós vamos estudar hoje, que é exatamente Pedro levando as boas novas, o evangelho, à casa do centurião Cornélio. Leiamos então. Em Cesareia morava um homem chamado Cornélio, que era centurião de uma companhia do exército chamada Italiana. Era piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, fazendo muitas esmolas ao povo e orando sempre a Deus. Um dia, por volta das 3 horas da tarde, durante uma visão, esse homem viu claramente um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. E este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: O que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As suas orações e as suas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envie mensageiros a Jope e mande chamar Simão, que é também chamado Pedro. Ele está hospedado com um Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. O verso 7. Logo que o anjo lhe falava se retirou, Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço, e depois de lhes explicar tudo, mandou que fossem a Jope. Que Deus abençoe a sua palavra, lida no nosso coração, palavra de Deus. O livro de Atos, eu tenho dito, é uma aventura incrível. Aprender aquilo que aconteceu após a ascensão do Senhor Jesus Cristo, né? Depois do seu ministério, sua morte e ressurreição, e agora, diante da sua ausência física, né? Então vem o Espírito Santo, em Atos 2, que é de fato o Espírito da verdade que vai realmente capacitar e abençoar os discípulos para que eles pudessem pregar com toda a intrepidez o Evangelho. Nós temos alguns protagonistas, não é? Um dos protagonistas de Atos é o próprio apóstolo Paulo, né? A partir do capítulo 9, quando ele se converte, daquela maravilhosa experiência que ele tem, indo para Damasco, ele cai por terra, vê uma luz muito forte que o deixa cego, e Paulo é um dos protagonistas da história dos Atos dos Apóstolos. Mas não há negar que também Pedro, o apóstolo, ele tem um certo protagonismo na história da igreja. Ele é daquilo que a gente pode chamar dos pilares da igreja primitiva. E Pedro, então, aqui no capítulo 10, é ele quem vê diante de si e aprende lições importantes que o Senhor precisava dar a ele. Vamos lembrar que se Paulo seria
o apóstolo aos gentios, ou aquele que seria enviado aos não-judeus, os gentios, Pedro era, assim, o apóstolo, digamos, aos judeus, enraizado que estava nessa cultura judaica. Mas nesse capítulo 10, Jesus quer ensinar algo importante para Pedro. Jesus quer mostrar para Pedro que realmente ele precisava se despir de todos os seus preconceitos, que pensava, por exemplo, que os judeus, nessa nova aliança trazida por Jesus Cristo, eles teriam também algum tipo de prioridade, não é? Em relação aos gentios. O texto de Atos 10 vai dizer que não. Não. Diante de Deus, somos todos iguais. Por isso, Deus dá a Pedro a oportunidade de agora visitar a casa do centurião Cornélio. E ambos têm visões. Uma visão para perto e outros têm uma visão para longe. Então, quando nós pensamos nesses 48 versículos do capítulo 10 de Atos, nós temos algumas lições importantes que o Senhor nos ensina, né? A primeira delas tem a ver com a visão. O que é a visão? Bem, visão é a maneira de nós vermos as coisas. Eu me lembro, por exemplo, ainda no seminário em Belo Horizonte, eu estudava no bairro da Floresta, onde está o Colégio Batista, situado ali no alto da Floresta, e descia para a Avenida Cristiano Machado para tomar meu ônibus, para ir para o bairro onde eu morava. Um belo dia, eu fiz o mesmo percurso de sempre, mas nunca o ônibus que eu esperava passava. E, de longe, eu vi um ônibus parecido com o que eu pegava, entrei dentro, fui embora, muito cansado, porque eu trabalhava o dia inteiro e estudava à noite, dormi no ônibus. Bem, chegou num certo lugar, no final do ônibus, o trocador me acordou e disse: moço, chegamos. Eu perguntei: chegamos aonde? Ele disse: chegamos no ponto final. Eu olhei, era um lugar totalmente desconhecido daquele onde eu queria ficar. Então, eu falei para o trocador: aqui eu não fico. O senhor pode me levar para a garagem, mas aqui nesse lugar eu não fico. Enfim, o que tinha acontecido? Eu tinha tomado o ônibus errado. Eu tinha tomado o ônibus errado. O que isso nos comunica? Que uma visão errada, desfocada, pode nos levar a tomar decisões erradas. Foi aí que eu descobri que eu precisava usar óculos, a partir desse tempo. Então, fui ao oculista e percebi que eu tenho dificuldade para enxergar coisas que estão longe de mim. Outros têm dificuldade de ver algo que está perto. Então, visão tem a ver com a maneira que eu vejo as coisas. Hoje, com óculos, eu consigo enxergar muito melhor. Deus também tem visão para nós, e muitas vezes nós não vemos, porque realmente temos nosso olhar espiritual desfocado daquilo que Deus quer. E eu diria que Deus tem uma visão para perto e uma visão para longe. Voltando aqui no texto, nós podemos dizer que Deus está trabalhando perto. E aí nós pegamos a figura de Cornélio, o centurião romano. O centurião era um chefe de uma legião, não é? Que englobava 80 até no máximo 100 soldados. Daí o nome centurião. E ele era um homem piedoso. A Bíblia diz, por exemplo, que ele jejuava, não é? Que ele jejuava, e a Bíblia diz que ele era piedoso e temente a Deus, diz o verso 2 desse capítulo 10 que lemos. Era piedoso e temente a Deus com toda a sua casa. E diz mais a Bíblia, diz que ele fazia esmola e orava sempre a Deus. Eu fico me perguntando, qual era a oração do centurião Cornélio? Ele não era um judeu, mas ele cria no Deus dos judeus. Ele estava numa cidade, num lugar fora da área de ação dos apóstolos, que era principalmente Jerusalém e a Judéia, Samaria, Galiléia. A Bíblia diz que ele estava na região de Cesareia. Mas era um homem temente a Deus. Era um homem que queria ver a obra de Deus realizada na sua vida.
Era um homem que, mesmo não pertencendo à religião dos judeus, o judaísmo, ainda assim ele cria que havia um Deus que estava sobre todas as coisas e ele orava a esse Deus. Talvez ele orasse: Senhor, completa a sua obra na minha vida. Senhor, eu quero tanto conhecer a Ti. Deus, eu quero conhecer o Senhor. Envia alguém para falar do Teu amor para comigo, não é? E quando nós oramos, irmão, creia nisso. Deus nos dá uma visão. Deus abre os nossos olhos para alguma coisa que está encoberta. Eu quero crer, por exemplo, que nesse tempo em que estamos em casa, não é? Eu tenho passado esses dias enclausurado praticamente com minha família. Tem sido um tempo proveitoso, mas também um tempo em que nós podemos orar e pedir a Deus para abrir nossa visão sobre muitas coisas. Sobre muitas coisas. Deus queria abrir a visão de Cornélio para uma obra completa na sua vida, né? No versículo 3, olha aí comigo, Atos 10, 3. Um dia, por volta das 3 da tarde, né, talvez na sua Bíblia está escrito que era a hora nona. Hora nona é 3 da tarde. Né? Os judeus não contam as horas como nós contamos. Mas na hora nona ou 3 da tarde, o Cornélio teve uma visão e viu um anjo dizendo para ele: Cornélio. E quando Cornélio olha, ele diz: olha, as suas orações, verso 4, e as suas esmolas subiram para a memória diante de Deus. E aí o anjo manda alguém ir buscar Pedro na cidade de Jope, que é uma cidade portuária, onde Pedro estava talvez passando férias ali na praia com um xará dele, também Simão, o curtidor, né? E ele manda então, Cornélio não conhecia Pedro. Cornélio estava longe de onde Pedro estava. E Pedro, por conseguinte, também estava longe. Um não conhecia o outro. Mas o Deus que vê todas as coisas ouve a oração de Cornélio e quer responder a ela. Por isso ele envia um anjo e diz: vai lá em Jope buscar a Pedro. E Deus dá até o endereço, né? Ele está hospedado com Simão, na residência situada à beira-mar. E assim foi. Cornélio então chamou 2 de seus empregados, como diz o texto bíblico, e disse: vão lá, chama Pedro, ele precisa vir aqui, porque eu tive uma visão. O que isso nos comunica, irmãos? O que isso nos comunica? Que Deus, Ele primeiro ouve orações. E quando Ele ouve a nossa oração, Ele nos dá uma visão. Por isso que quando você ora, você precisa, no nome de Jesus, pedir ao Senhor para te dar a visão necessária. No estudo passado, nós estudamos sobre quando Pedro está preso e a igreja está na casa de Maria fazendo oração incessante a Deus, a ponto de Deus responder a oração, tirar Pedro da prisão, mandar Pedro voltar para casa, e quando Pedro bate na porta, ninguém abre a porta para ele. E eu dizia naquela ocasião, quando estudávamos esse capítulo que fala sobre Pedro, né? O capítulo anterior, e nesse texto, a Bíblia deixa claro que é mais fácil para Deus abrir a porta da prisão, a porta da cadeia, do que muitas vezes abrir a porta da igreja. Então, Deus está trabalhando perto. Cornélio nos mostra isso, não é? Deus trabalha perto, Deus dá uma visão para ele, muito clara, não é? Deus mostra para Cornélio como ele deveria agir, e ele manda então que 2 dos seus empregados vão buscar Pedro. Mas olha que a partir do verso 9, também Pedro tem uma visão, não é? Pedro tem uma visão. Há uma missão que nós precisamos fazer.
E Pedro faz parte dela. Não é? Ou seja, o mesmo Deus que trabalha perto, ele trabalha longe. E ele está trabalhando agora na vida de Pedro. Pedro está na praia. Pedro está realmente ali descansando, talvez. Mas ele também tem uma visão. Olha o verso 9 comigo, como diz. No dia seguinte, enquanto eles viajavam e já estavam perto da cidade de Jope, então os homens que foram buscar Pedro, Pedro subiu no terraço por volta do meio-dia, a fim de orar. Vejam, o centurião Cornélio orou e Deus respondeu. Agora, Pedro também ora, ele vai para o terraço orar, era meio-dia, era hora do almoço, e ele vai para o terraço. Olha o verso 10. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparava a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então ele subiu para orar. Eu fico pensando, o que será que Pedro orou? O que será, qual era a oração de Pedro? Né? Ele como judeu, Simão talvez, que estava hospedando ele naquela casa de praia em Jope, talvez também fosse um judeu. E qual era a oração de Pedro? Talvez como aquele fariseu, né? Senhor, obrigado, Senhor, porque eu não sou como esse homem que está aqui do meu lado. Muito obrigado, Senhor. Pedro talvez orasse o seguinte: Senhor, obrigado porque eu sou judeu. Obrigado porque eu não sou uma pessoa que está fora do plano do Senhor, mas eu sou judeu. Mas eis que o Senhor também tinha uma visão para Pedro. E a visão que Deus tinha para o apóstolo Pedro era uma visão estarrecedora. Olha comigo aí no versículo de número 11 do capítulo 10 de Atos. E viu o céu aberto e um objeto como se fosse um grande lençol que descia do céu e era baixado à terra pelas quatro pontas, contendo todo tipo de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que dirigida a ele dizia: levante-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi nada que fosse impuro ou imundo. E pela segunda vez a voz lhe falou: não considere impuro aquilo que Deus purificou. E isso aconteceu 3 vezes, diz o verso 16. E em seguida, aquele objeto foi levado de volta para o céu. Interessante. Pedro, como um bom judeu, ele tinha algumas regras alimentares. Né? Já o Antigo Testamento deixava muito claro que os judeus não deveriam comer certo tipo de coisas. Por exemplo, carne de porco, eles não deveriam comer. E répteis, etc., animais, ele não deveria comer. Agora, aparece para Pedro, numa visão, um lençol, onde estão ali répteis, aves, quadrúpedes, todo tipo de animal. E ele ouve uma voz que diz: Pedro, pode matar e pode comer. Bem, como bom judeu, é claro que ele não iria, de modo algum, comer, porque era impuro. Ele deve ter pensado: Deus está fazendo uma pegadinha comigo, e Ele quer que eu caia nessa pegadinha. Já te aconteceu isso de pensar, talvez, algumas vezes que Deus está fazendo uma pegadinha com você? E você pensar: por que Deus está deixando eu passar por isso? Será que Deus está testando a minha fé? Não. Talvez Deus está respondendo a sua oração e está querendo abrir a sua visão para algo que você precisa ver. A lição que nós temos dessa passagem, desse início da igreja primitiva do livro de Atos, é essa. Não é? Que Deus, em primeiro lugar, no versículo 9, Ele muda as pessoas para
que nós possamos, é o anterior. Isso, muito bem. Deus muda outras pessoas para responder às nossas orações, né? No versículo 9, isso está muito claro, né? Ou seja, Deus já tinha um plano na vida de Pedro antecipadamente. 2 dias antes, aqueles homens tinham saído lá de Cesareia vindo a Jope. Pedro não sabia de nada, mas Pedro já fazia parte do plano de solução de Deus para a vida de algumas pessoas. Olha aqui para mim. Você também faz parte do plano de Deus. Você também é resposta às orações de Deus, como Pedro era resposta à oração do nosso querido centurião Cornélio. Coloque isso no seu coração. Uma outra coisa que isso nos ensina é que muitas vezes Deus quer mudar a nossa visão. Deus quer mudar a nossa visão. Para Pedro existiam animais que eram imundos. Mas Jesus não estava falando aqui para Pedro acerca de animais. A lição que Deus queria dar a Pedro é, mesmo os gentios, mesmo os não-judeus, eles são criação de Deus. E Pedro tinha preconceito em relação às pessoas que não eram do meio dos judeus. Ele diz, como eu posso comer o que é imundo? Deus queria mostrar para ele que ninguém é imundo, que todo mundo criado pelo Senhor é amado por Ele e que precisa do Evangelho. Temos vivido dias hoje também de intolerância, não é? Em muitas áreas. É interessante como algumas coisas que pareciam erradicadas voltam ao nosso meio, né? Intolerância religiosa, né? Racismo e outras coisas mais. Quero dizer a você, todas as pessoas são criatura de Deus, amadas pelo Senhor. E cabe a nós sermos resposta de Deus para todas as pessoas, independente das escolhas que elas tenham feito ou que tenham sido feitas por elas. E uma terceira coisa também, é que junto com a visão, Deus nos dá uma missão. Você está orando por algo? Então saiba que Deus vai abrir sua visão para alguma coisa e junto Ele vai te dar uma missão. No versículo 13, encontramos então o Senhor uma missão. Uma missão. Quando o Senhor diz, mata e come, Ele está dizendo, levanta e obedeça. Rompa seus preconceitos. Né? Rompa seus preconceitos. E é interessante que quando ele está terminando a oração, ele ainda está lá no terraço, uma cobertura ali em Jope, né? De frente para a praia, uma beleza. E Pedro, então, está terminando a oração na cobertura. Os 2 homens enviados pelo centurião estão batendo ali embaixo e chamando por alguém. Né? Diz o versículo 19. Enquanto Pedro meditava a respeito da visão, o Espírito lhe disse, estão aí 3 homens à sua procura. Portanto, levante-se, desça e vá com eles, sem hesitar, porque fui eu quem os enviei. Deus está trabalhando perto, no caso Cornélio, e está trabalhando longe, trazendo outras pessoas de longe para cumprir um propósito dele nas nossas vidas, em nome de Jesus. Não é? E continuando, que lições então Deus tem para a minha vida e para a sua vida através de Cornélio? Primeiro, Deus ouve a nossa oração e Ele responde a nossa oração, mesmo quando nós achamos que Ele está demorando. Mesmo quando nós pensamos que Deus está demorando. Os versículos 3, olha o que diz o versículo 3 do capítulo 10. Um dia, por volta das 3 horas, durante uma visão, esse homem viu claramente o anjo de Deus, que chamou a ele. Então, esse homem chegou um dia. No versículo 9, a Bíblia diz que no dia seguinte, os homens estavam viajando. Então, temos aí pelo menos um dia, de 24 horas. Um dia ele recebeu o homem, no dia seguinte,
No versículo 23, desse mesmo capítulo 10, nós encontramos outra informação importante, que Pedro, quando eles chegaram lá, os hospedou e eles só saíram no outro dia. Então, o anjo falou a Cornélio num dia, no dia seguinte parece que esses homens, né, 3 homens chegaram a Jope, e no dia seguinte foi que Pedro os recebeu, e eles ainda se hospedaram e dormiram mais um dia. E agora eu vejo o verso 24. No dia seguinte é que Pedro chegou a Cesareia. Parece que demorou uns 3 ou 4 dias para que aquela visão de Cornélio realmente virasse realidade. O que isso me ensina? O que isso me comunica e te comunica também? Que às vezes parece que Deus está retardando, está demorando a atender as nossas orações. Mas olha, o tempo dele não é o nosso tempo. Estamos agora aí às voltas com essa necessidade de realmente estarmos confinados na nossa casa. Como parece que às vezes o tempo não passa. As crianças ficam agitadas, né? E para muitos, às vezes, até a ideia de permanecer em casa por 2 ou 3 semanas, como por enquanto estão recomendando as autoridades, parece tempo demais. Mas eu quero dizer a você o seguinte: o tempo do Senhor é diferente do nosso. Aproveite esse tempo. Deus tem resposta para a sua vida. Você está orando, Deus está abrindo a sua visão. De repente, Deus quer abrir a sua visão para a sua família, para as coisas importantes. Pensa comigo. Há um mês atrás, mesmo sabendo dessa história do coronavírus no mundo todo, nós não imaginávamos que estaríamos passando por um tempo assim agora. As cidades praticamente vazias, o comércio fechado. Nós não imaginaríamos um mês atrás que isso seria possível acontecer. Eu e você tínhamos coisas importantíssimas para fazer, não tínhamos? Muito importantes. Mas todas essas coisas foram deixadas em segundo plano, porque uma mais importante se sobrepôs a esta. Olha, pode parecer que Deus está demorando a dar a resposta para você, mas não desespere. Não se desespere. A resposta vem no tempo do Senhor. O texto continua dizendo, né, que Pedro, então, ele vai para a casa de Cornélio. Ele vai com aqueles homens, demora mais alguns dias, né, para chegar. E é interessante que quando Pedro chega à casa, no verso... Pedro aprontou, e no dia versículo 24, diz, no dia seguinte Pedro chegou a Cesareia, e Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido os seus parentes e os seus amigos mais íntimos. Olha que versículo interessante, o 24. Cornélio estava ali esperando, talvez não soubesse que horas que Pedro chegaria, mas ele estava esperando Pedro chegar, estava sentadinho lá, esperando, ele, os seus familiares e também os seus amigos mais íntimos. O que isso nos comunica? Que Deus quer usar a nossa casa para salvar os nossos amigos. A sua casa é a estratégia de Deus. Me lembro quando ainda pastoreava em Belo Horizonte, na querida igreja de Itatiaia, e uma pessoa, depois de um culto de domingo à noite, alguém me ligou, a irmã Márcia Cristina, querida, esposa do Cláudio, me ligou e disse, pastor, tem uma família aqui, minha vizinha, que quer que o senhor venha aqui fazer uma visita, hoje ainda. Eu me lembro que eu não pude ir naquele dia, fui no dia seguinte. Fala com eles que amanhã eu vou. E qual não foi a minha surpresa? Na segunda-feira à noite eu cheguei naquela casa, estavam também todos sentadinhos, o marido, a esposa, as filhas, ali para ouvir a palavra do Senhor,
né? E quando eu cheguei naquela casa do irmão Boaventura e da irmã Graça, eles estavam todos sentadinhos no sofá da casa, né? E eu me lembro o que ele disse. Ele me disse assim: nós estamos aqui para ouvir o que o Senhor tem a nos dizer. E aí, eu achei que eles tinham alguma pergunta, que eles tinham alguma coisa para me dizer, mas realmente eles queriam ouvir de mim. Eles disseram: não, nós queremos que você explique para nós a Bíblia, queremos conhecer a palavra de Deus. E eu abri a Bíblia e apresentei Jesus, toda aquela família se converteu, tive a alegria realmente de batizá-los, não é? Uma família inteira também, e me lembra um pouco essa história aqui, que nos fala o nosso texto que temos em tela diante de nós, né? O que isso nos comunica? O que isso te comunica? O que isso me comunica? Que Deus, que você também pode e deve experimentar o poder de Deus na sua vida. O verso 44, né, diz que enquanto Pedro ensinava, enquanto Pedro falava, o Espírito Santo de Deus, então, foi derramado. A Bíblia diz: caiu sobre todos os que ouviam a mensagem de Deus. Que maravilha, não é? Quando Deus te dá uma visão, Ele te dá também uma missão, e para essa missão que o Senhor te dá, Ele te capacita através da doação, da dádiva do Espírito Santo, do nosso Deus. O que Deus também quer nos ensinar através de Pedro? Que lições de Deus Pedro pôde aprender e nós também? Uma primeira lição é que Deus quer mudar a sua visão. A visão de Pedro era que só os judeus poderiam ser salvos. Os outros povos eram impuros, por isso que Deus mostrou para ele aquela visão do lençol com vários animais, né? Nesse texto, para além do Senhor mostrar que nada que ele cria é impuro, né? O próprio Jesus disse que o mal não é o que entra pela boca do homem, mas não o que sai. Aliás, o mal não é o que entra pela boca do homem, é o que sai, são as nossas palavras, é o ódio do coração humano, são as palavras ferinas, né? Não há regra alimentar. Não é? Claro está que tem certo tipo de comida que não faz bem ao ser humano. Em minha casa, por exemplo, raramente entra carne de porco, porque é uma carne que não faz bem. Mas não porque é pecado, é porque nós precisamos realmente ter algum tipo de cuidado na nossa alimentação. Para algumas pessoas, por exemplo, que o médico já disse que não pode comer gordura nesse caso é pecado. Não porque Deus tem uma lei sobre gordura, mas é porque você precisa cuidar do seu corpo, que é o templo do Espírito Santo. Mas nesse texto específico, Deus também não está preocupado em mudar as regras alimentares do povo judeu. A preocupação do Senhor aqui é mostrar que para o Senhor cada pessoa é importante. Cada pessoa vale. E nós precisamos entender isso para a nossa vida. Uma segunda lição que Deus quis ensinar para Pedro é que nós somos pequenos, né? E é interessante no versículo de número 26, que quando Pedro entra na casa de Cornélio, Cornélio se abaixa. Diz o verso 25, ele se prostra aos pés do apóstolo Pedro, talvez para beijar a sua mão, como alguns fazem hoje com alguns sacerdotes. Mas é interessante que o próprio Pedro, a quem a tradição católica romana atribui como sendo o primeiro papa, ele mesmo diz no verso 26, levante-se, porque eu também sou homem. Ele não aceita aquela adoração, porque só Deus deve ser adorado. Nós não devemos nos curvar a ninguém. Claro está que Cornélio, como um militar, ele era um homem que sabia respeitar a autoridade. Ele sabia respeitar aqueles que estavam acima dele. Mas Pedro demonstra claramente que ele era pequeno. O
que isso nos ensina? Que mesmo na nossa pequenez, Deus quer fazer obras grandes através de nós, mesmo sendo pequeno. E uma terceira e última lição que nós podemos aprender com Pedro é que Deus quer que você seja um vaso útil. Olha o versículo de número 38 desse texto que lemos, né? O verso 38. O apóstolo Pedro pregando para o centurião Cornélio, né? Ele diz assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. E Jesus andou por toda parte, fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. E depois, no verso 42, ele diz: Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar que ele foi constituído por Deus como juiz de vivos e de mortos. Ou seja, assim como o Senhor Jesus teve uma tarefa de pregar o evangelho, teve a tarefa de realmente libertar aqueles que estavam oprimidos pelo diabo, não é? Assim também, eu e você, como igreja de Jesus, temos essa missão. Se não, vejamos, quando Jesus andou por essa terra, ele tinha um corpo humano, certo? Tinha mãos, pés. A Bíblia mesmo fala da humanidade de Jesus. Jesus, por exemplo, se cansou, chorou, suou, teve sede, teve fome, assim como qualquer ser humano. Ele, 100% Deus, era também 100% homem. Mas quando Jesus foi tirado da terra, no seu corpo físico, o corpo físico de Jesus que existe na terra, agora é a igreja. A igreja batizada no Espírito Santo de Deus, ela agora tem poder para realizar as mesmas obras que Jesus realizava. Isso quer dizer que você, meu irmão, minha irmã, precisa ser um vaso útil nas mãos de Deus. E essa história do centurião Cornélio e Pedro, do capítulo 10 de Atos, nos mostra algumas lições importantes, que Deus quer usar a sua vida como usou a do apóstolo Pedro, para ser bênção para a vida das pessoas, para você ministrar, para você ser instrumento de salvação, para você ser instrumento de cura e de bênção para a vida das pessoas à sua volta. E com Cornélio nós aprendemos que se nós orarmos ao Senhor, Ele responde orações, Ele levanta recursos, sejam recursos humanos, recursos materiais, para nos abençoar. No caso de Cornélio, trouxe Pedro de longe para onde ele estava, para ser bênção na vida dele, para que aquelas pessoas fossem batizadas no Espírito Santo e para que a obra do Senhor pudesse também progredir. E Cornélio nos ensina mais, que a nossa casa deve ser lugar de culto ao Senhor. Ele chamou os seus amigos mais íntimos e toda a sua casa para ouvir a palavra de Deus. Você tem feito isso? É claro que nesse tempo agora não é possível fazer isso, mas no nome de Jesus, em breve sairemos dessa quarentena e você pode e deve chamar pessoas para a sua casa para pregar o evangelho a elas. Aliás, se tem alguma coisa que esse tempo está nos ensinando, é isso. Entendermos que a igreja, ela existe para além das suas paredes. Que igreja não é templo de tijolos, mas igreja é feita de gente. E as nossas casas podem e devem ser quartel-general da ação do Senhor. Portanto, você que é membro aqui da Primeira Igreja Batista, assim que voltar, procure um pequeno grupo multiplicador. Seja bênção, abra sua casa, para que a sua casa seja bênção para a salvação das pessoas. Muitas pessoas que jamais virão ao templo podem fazer da sua casa também um lugar de culto. E mesmo que se não for um pequeno grupo, esse tempo tem nos ensinado a gastar tempo em oração com as nossas famílias. E que você esteja aprendendo isso em nome do Senhor, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém?